Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem junto de seus familiares, tá bom? Pessoal, então na nossa primeira atividade eu havia deixado alguns exercícios para vocês resolverem e hoje eu vou passar fazendo a correção de todos os exercícios que eu solicitei e também fazendo a parte aí de introdução ao sistema digestório, tá bom? Então olha lá, pessoal, na página 45 ficaram alguns exercícios referentes à tarefa 5 sobre tecidos, tá? Então, olha lá. Quais são os tipos de tecidos encontrados no corpo humano? Nós temos tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, tá bom? Depois, exercício 2. O tecido epitelial divide-se em epitélio de revestimento e epitélio glandular. Qual a diferença entre ambos? Primeiro, se ambos são tecido epiteliais, a grande característica dele é que todas as células, tá, são justapostas, ou seja, as células são muito próximas umas às outras e tem pouquíssimo, quase nada de material intercelular, tá bom? Agora, eu quero saber a diferença. No caso, as células glandulares, elas vão produzir algumas substâncias que são lançadas para o meio externo ou em cavidades. Já o revestimento faz só a parte de revestimento mesmo das estruturas. Exercício 3. Tendões são estruturas que ligam os músculos aos ossos. Cite o tipo de tecido que forma os tendões. No caso, é um tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? 4. Para relacionar as duas colunas, a sequência correta vai ser 2, 4, 1, 3, 5, tá? 2, 4, 1, 3, 5, certo? Exercício 5. O sangue é um tecido líquido que desempenha funções fundamentais no nosso organismo. Que tipo de tecido é esse e quais as suas funções? É o tecido conjuntivo, aí no caso hematopoiético, tá? Quais são as funções dele? Nós temos transporte, regulação, proteção, coagulação, tá bom? 6. Muitos cremes cosméticos para a pele contêm colágeno e elastina. Algumas pessoas injetam preparados à base de colágeno nas rugas. Qual o objetivo desse tipo de procedimento? Então, no caso, eu sei, pessoal, que as fibras colágenas e as elásticas, tá? Elas são distribuídas para dar uma extensibilidade maior aí na pele, ou seja, uma capacidade de distensão e maior capacidade também, pessoal, de retornar à forma original. Então, com tudo isso, nós temos aí o que? Um preenchimento, fazendo com que a pele fique toda esticadinha, tá bom? Exercício 7. Uma pessoa que estava indo para o trabalho percebeu que ia perder o ônibus, correu, tropeçou e caiu. Ocorreu lesão na ponta do seu nariz, um corte no braço e onde sangrou muito, e formou-se um edema na sua perna, tá? Com base nessas informações, respondam: quais os tecidos do corpo dessa pessoa que foram lesionados? Então, olha lá, primeiro, ocorreu uma lesão, ela caiu, tropeçou e caiu. Ela correu, tropeçou e caiu. Primeiro, aonde que teve lá, pessoal, lesão? Primeiro, na ponta do nariz. O que ela fez, pessoal? Ela fez um corte no tecido epitelial, tá? Então, lesionou aí a pele. Depois, ela... Nossa, tô me perdendo, peraí. Depois, pessoal, quais... Edema na perna. Sangrou muito, né? Desculpa, deixa eu começar de novo. Então, ela lesionou o nariz, um corte no braço, onde sangrou muito e formou-se um edema na perna. Tá, então primeiro foi o epitelial, depois o cartilaginoso e depois o muscular, com a formação aí do edema, tá? 8. Quais as diferenças fundamentais entre o tecido muscular cardíaco, esquelético e liso? Então, olha lá. Primeiro, tecido muscular liso, pessoal. Movimento é de forma involuntária, tá? Independente da nossa vontade. E suas células aí não apresentam estrias. Daí a grande característica, tá, dele receber o nome de liso. Depois, o tecido muscular cardíaco tem células estriadas e o movimento também é involuntário, tá bom? E depois, tecido muscular esquelético, movimento ocorre de forma voluntária, ou seja, obedece à nossa vontade, e no caso, as células são alongadas e estriadas, tá?
Exercício 9. Relacione a forma das células que compõem o tecido nervoso à sua função. Ou seja, as células que compõem o tecido nervoso são chamadas de neurônios. São células alongadas e estreladas. Agora, qual que é a grande característica dela? Tá? A função dela é transmissão dos impulsos nervosos, tá? De uma célula para outra. Exercício 10. O corpo humano é composto por vários tipos de células que se organizam de acordo com as suas especializações e funções, formando os tecidos. A alternativa que caracteriza corretamente um dos tecidos acima é a alternativa D de dado, tá? D de Douglas, tá bom? Agora, pessoal, vamos voltar lá que nós temos correção também das páginas 20. Deixa eu ver, páginas 22, 23, 24, tá? Então, página 22, olha lá, página 22. As células do tecido epitelial de revestimento não apresentam substâncias intercelulares, ou seja, elas são justapostas. Explique por que isso acontece. No caso, porque o tecido epitelial de revestimento ele tem função de cobertura. Então, no caso, por exemplo, os espaços aí entre as células não iria dar essa adesão, não iria dar esse revestimento de que é necessário. As várias partes do corpo apresentam músculos que são usados de diferentes formas. Por exemplo, um jogador de futebol necessita durante as partidas e treinos do trabalho contínuo de determinado tipo de músculo. Porém, para permitir a ingestão e condução de alimentos pelos órgãos do corpo, ele usará outros músculos. Quais os tipos de músculos usados nas duas situações? Justifique sua conclusão. Então, olha lá. Primeiro, ele utilizará os músculos esqueléticos de contração voluntária, tá? E no tubo digestório dele, por exemplo, nós temos os músculos lisos que vão estar sendo responsáveis aí pelos movimentos peristálticos, tá bom? 3. Se o osso é uma estrutura rígida e consistente, por que é necessário nela que exista o colágeno? Porque é uma substância que confere elasticidade, ou seja, graças ao colágeno nós teremos a absorção dos impactos, tá bom? 4. Classifique as glândulas a seguir em glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas. A. Sebácea é exócrina. B. Hipófise é endócrina. C. Lacrimal é exócrina. D. Sudorípara é exócrina. E. Testículos, ela é mista, porque ela produz o esperma e a testosterona. E no caso, o pâncreas também ela é mista, tá bom? Exercício 5. Quando uma pessoa sofre um acidente e em decorrência dele perde os movimentos parciais ou totais do corpo, que tipo de tecido foi lesado? O tecido nervoso, tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa sofre um acidente, dependendo da localização da coluna vertebral onde teve o rompimento da medula, ela pode perder todos os movimentos, tanto superiores quanto inferiores. Se o acidente for mais para baixo, ela pode perder aí os movimentos inferiores, tá bom? Por isso que se fala pessoa paraplégica, quando perde os movimentos da cintura para baixo, e as pessoas tetraplégicas, que perdem o movimento dos 4 membros, os 2 superiores e os 2 inferiores, tá bom? Página 23. Olha lá. Vocês leram inicialmente aí tudo certinho, aí ele fala assim: com base nessas informações, procure estabelecer relações entre os sistemas citados a seguir. Sistema respiratório e sistema circular. Olha lá, nós temos o quê? Graças ao sistema circulatório, vai ter a circulação dos gases respiratórios, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, que são fundamentais, ou para entrar na célula, o oxigênio, ou para sair, ser expelido na expiração, aí no caso do gás carbônico, tá bom? A relação entre sistema digestório e respiratório, ou seja, nós temos aí, pessoal, a utilização da respiração do oxigênio para estar ativando as células de digestão, para garantir o quê? Os nutrientes, tá? Sistema endócrino e o sistema nervoso, tá? Ou seja, os dois juntos, eles vão comandar todas as funções do organismo, tá bom? Tanto liberação de hormônio, né, quanto produção maior
e assim por diante. Sistema muscular e o sistema nervoso. Graças ao sistema nervoso, ele vai emitir as contrações musculares que vão permitir a movimentação e deslocamento aí do organismo, tá bom? Finalizamos a página 23, vamos lá para a página 24. Página 24, exercício 1. Para cada situação de estresse do organismo, há sempre algum mecanismo que tenta restabelecer o equilíbrio. Nas situações a seguir, como o nosso organismo reage para equilibrar-se? A. Quando o nosso corpo é aquecido na aula de educação física, nós vamos transpirar. Ou seja, uma vez que eu lanço aí a água na superfície do meu corpo, ele vai estar resfriando para que eu consiga equilibrar. Quando o nosso corpo está entrando em fadiga física, ou seja, os impulsos nervosos aí, pessoal, em cima desse músculo, ele começa a ser bloqueado, tá? Então, por exemplo, você tá na academia fazendo supino, chega uma hora que trava teu braço, ou seja, as células não estão mais recebendo o impulso nervoso para que continue aquela fadiga muscular, tá bom? C, quando sentimos frio, ou seja, nós temos o quê? O arrepio, tá? Ou seja, o arrepio nada mais é do que os pelinhos que eles se levantaram para fazer uma cortina de oxigênio para fazer com que a pele aqueça rapidamente aquela cortina ali de ar, tá? Fazendo com que você não perca tanta temperatura, tá bom? D. Quando temos aumentada a concentração de gás carbônico no sangue, ou seja, nós temos uma respiração mais acelerada, tá? E quando o nosso corpo sofre excessiva perda de água devido à intensa transpiração, ou seja, eu vou reduzir a quantidade que eu vou urinar. Tanto é que vocês podem perceber que a gente urina mais aí no frio do que no calor. Por quê? Uma vez que eu transpiro bastante, todo o meu líquido do corpo ele começa a ser eliminado. Durante o frio, o que acontece? A gente não transpira tanto, então a gente vai fazer xixi mais vezes ao longo do dia, tá bom? 2. No seu dia a dia, em que momentos você percebe que o seu corpo está em equilíbrio e em que momento você pensa, aí você percebe que ele está no estresse. O estresse é quando tem um desequilíbrio, tá? Ou seja, o equilíbrio, você vai estar em equilíbrio corporal, quando você não tem uma movimentação excessiva, uma fadiga, não vai sair correndo, essas coisas. Agora, quando ele tem que entrar em equilíbrio é quando você faz alguma atividade física, né? E assim por diante, como todas essas que nós vimos aí anteriormente, tá bom? Pessoal, agora aqui eu só vou fazer uma breve introdução para o vídeo não ficar muito longo sobre o sistema digestório, tá bom? Então, agora nós vamos começar lá no item 3.2, tá? Da página 25, onde ele vai falar sobre o sistema digestório e a sua importância. Pessoal, sabe-se que é através dos nutrientes que nós temos a realização de todas as atividades corporais que nós necessitamos no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos do quê? De energia. E a energia ela vai entrar na forma de alimento no nosso corpo, tá? Agora, para eu capturar a energia de um alimento, eu vou ter que quebrar ele, tá? Ou seja, não adianta nada eu engolir um alimento inteiro e demorar o meu processo digestório e eu não conseguir absorver esse conteúdo energético de cada alimento. Então aí, pessoal, é necessário que o alimento que seja ingerido, ele seja quebrado, tá? Agora, por que ele precisa ser quebrado? Vocês imaginam eu engolir um alimento inteiro. Olhem a superfície dele, que vai receber os gases, os sucos gástricos no meu estômago. Agora vocês imaginam se eu quebrar o alimento. Se eu quebrar o alimento, pessoal, vai ser mais facilmente o quê? Incorporado o suco gástrico nesse alimento, tá bom? Então daí a necessidade, pessoal, daí a necessidade de eu quebrar esse alimento em partículas menores para ter um aumento de superfície em relação ao suco gástrico, tá bom? Agora, nós temos vários processos aí no sistema digestório. Eu tenho a ingestão, eu tenho a mastigação, a deglutição, tenho a absorção e a defecação, tá bom? Agora, no caso, pessoal, nós podemos subdividir o sistema digestório em dois processos.
eu tenho o processo de digestão mecânica e tenho o processo de digestão química. O processo de digestão mecânica, pessoal, nada mais é do que a quebra do alimento. E para isso eu vou entrar no primeiro processo aí de digestão mecânica, que é o processo de mastigação. O segundo processo de digestão mecânica é o processo de deglutição. O que é deglutir? Deglutir é engolir, tá bom? E o terceiro processo que faz parte aí da digestão mecânica, pessoal, são os movimentos peristálticos, tá? O movimento peristáltico nada mais é do que o deslocamento desse alimento que foi deglutido, que foi mastigado, que foi deglutido, agora ele vai caminhar do meu esôfago para o meu estômago e depois do estômago ele vai caminhar para o intestino delgado, intestino grosso, até ser eliminado, tá? E a digestão química nada mais é do que todos os processos químicos que vão envolver em cima desse alimento, todos os sucos que vão ser lançados nesse alimento para completar a quebra dele, certinho? Certo, pessoal? Então, no caso, semana que vem nós vamos falar sobre a organização do sistema digestório. E vou deixar atividades sim, tá? Olha lá, pessoal, vocês vão ter duas atividades para vocês fazerem. Vocês vão responder os exercícios da página 25, que semana que vem eu, antes de começar o processo de organização aí do sistema digestório, eu vou fazer a correção. E também em uma folha sulfite, vocês vão fazer um desenho lindo, maravilhoso, tá? De todos os componentes do sistema digestório. Vocês podem tirar por base, pessoal, o desenho da página 31, tá bom? Então, no caso, só vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Ai, não vou conseguir virar a tela, tá? Vou ficar devendo. Mas é o desenho da página 31. Lembrando, eu quero esse desenho bem bonito, tá? Porque ele vai conseguir mostrar para vocês todos os elementos que fazem parte do sistema digestório, certo, pessoal? E não é desenho pequenininho não, hein? Do tamanho da folha sulfite, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido algumas dúvidas e estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Tchau para vocês, beijo, beijo.